gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje a gente vai falar dela, segunda temporada de Bridgerton. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa seu joinha nesse vídeo. A segunda temporada de Bridgerton tem data de estreia na Netflix. No dia 25 de março, a gente vai conhecer a adaptação do livro O Visconde que Me Amava, segundo livro da saga de livros que conta a história da família Bridgerton, que são os livros da Julia Quinn. Bridgerton foi uma das maiores séries da Netflix, foi um sucesso estrondoso, tipo assim, foi absurdo. A gente fez um monte de vídeo de Bridgerton, teve análise de trailer, teve crítica da temporada, teve comparação de livro versus série, né? Teve, enfim, tudo. Teve até polêmica, entendeu? Teve até polêmica. E eu tava lá e agora estou aqui de novo pra gente falar sobre a segunda temporada. Daí vocês vão falar assim, ai, Alice, hoje saiu um teaser, por que você não reage ao teaser? Eu não reajo ao teaser, porque eu participei de um evento de Bridgerton que foi na segunda-feira, e nesse evento a gente assistiu algumas cenas e assistiu ao teaser. Então eu assisti o teaser no evento e não consegui fazer o react. E aí eu fiquei pensando, como é que eu vou fazer pra trazer um conteúdo? Então eu resolvi trazer pra vocês aqui as minhas expectativas para a segunda temporada de Bridgerton, comentar um pouquinho de algumas coisas que a gente já sabe sobre essa segunda temporada, e aí a gente vai conversando e tal, e quando a gente tiver o trailer mesmo, porque esse foi só um teaserzinho, entendeu? Foi só um minutinho aí de cenas e detalhes e tal. Quando a gente tiver o trailer, eu faço então o react aqui junto com vocês, combinado? Então, como eu já falei, a segunda temporada é baseada no livro O Visconde que Me Amava, que é o livro que vai contar a história do Anthony Bridgerton e da Kate. Alice, você leu O Visconde que Me Amava? Eu li. E eu tenho o quê? Opiniões polêmicas. Eu tinha falado pra vocês que eu não tinha sido a maior fã de O Duque e Eu. Eu continuo vendo alguns problemas no livro, especialmente relacionado com a cena do final do livro, mas eu via também outros problemas, né? Eu acho que, enfim, tinha outras questões que me incomodavam um pouco no livro. Então eu tava meio assim, não sabia se eu ia ler ou não o segundo livro e tal. Mas aí eu tenho o quê? Eu não consigo, entendeu? Então eu peguei o livro pra ler, eu li o livro na força do ódio em 3 dias. E tenho muitas opiniões. Falei um pouquinho mais lá no Instagram sobre o que eu tinha achado do livro e tudo mais, e provavelmente no nosso vídeo de livro versus série eu consigo me aprofundar mais em algumas questões, mas eu tenho chegado à conclusão cada vez mais de que romances históricos talvez não sejam muito a minha praia, né? Tem algumas coisas que me incomodam e que eu entendo que são parte desse gênero, né? Principalmente essa grande questão que existe entre o poder do homem e da mulher. Eu sei que na época era assim, né? E se a gente tem ainda situações machistas hoje em dia, imagina, né, em 1800 e bolinha, lá no período regencial. Então, obviamente, eu entendo que são questões da época, mas eu confesso que não é algo que fala tanto com o meu coração, né? Então, eu me peguei em muitos momentos do livro revirando os olhos pra alguns comentários que o Anthony faz. Por mais que eu entenda que realmente faz parte, né, da história dessa época e tudo mais, que as coisas eram assim, existem alguns comentários e alguns momentos, algumas cenas e algumas falas, principalmente do Anthony nesse livro, eu só julguei desnecessárias pra história, né? No sentido de não adicionaram nada, não eram necessários naquele momento, sabe? E principalmente quando ele, em alguns momentos, ele compara um pouco as mulheres com os cachorros, né? Sobre receber ordens e tal. E são comentários que eu entendo, mas ao mesmo tempo eu fico tipo... E aí isso me puxa pra fora da história, né? Eu queria conseguir só ignorar, mas eu não consigo, então isso acaba me tirando muito da história e eu não consigo me envolver tanto assim. Isso foi uma coisa que eu já tinha falado sobre a primeira temporada, né? Em comparação com o livro. Esses livros, eles são muito fechados na história do casal. E eu entendo, porque é um romance e tudo mais, mas a gente tá falando de uma família que tem várias pessoas na família, né? Vários membros da família, fora a sociedade, fora outros personagens e tudo mais. E às vezes, quando a gente fica muito preso nessa bolha, eu sinto que a história não anda, né? Como se o livro não tivesse uma história de fato. As coisas são muito demoradas, é um ritmo muito lento, que pra mim também não funciona. Em contrapartida, na série, eu sinto que eles conseguiram encontrar um ritmo maravilhoso. Inclusive, a primeira temporada da série é impecável, porque exatamente eles misturam esse romance, que é o que a gente quer muito ver, né? Então, na primeira temporada, a Daphne e o Duque, eu tava super afim de ver aquele romance. Os dois têm muita química, né? Enfim, são maravilhosos. Com, né, outros momentos que vão quebrando um pouco isso. Inclusive, eu sinto que
que essa minha opinião, né, ela ainda é mais reforçada por algumas cenas que eu sei que são muito queridas pelos fãs de Bridgerton, como, por exemplo, a cena do pau mal, que na minha opinião é uma cena maravilhosa porque ela inclui dinâmicas com outros personagens. Então nessa cena a gente tem não só a Kate e o Anthony, né, se bicando e se provocando e tudo mais, que é maravilhoso, mas a gente também tem a Daphne, o Duke, a gente tem o Colin, a gente tem a própria Edwina. Então, tipo assim, eu acho que quando a Julia consegue fazer cenas nos livros que ela traz outros personagens, isso enriquece demais a narrativa, e é nesse momento que eu fico completamente presa na história. Enfim, tudo isso pra dizer que O Visconde que Me Amava não foi a minha leitura favorita. Eu não acho que... ele não me incomoda tanto quanto o Duke e eu, mas eu sei que tem muita gente que ama, que, né, tem esse livro como favorito. Não foi bem assim. Vou continuar lendo? Não sabemos. Talvez quando for chegar perto da terceira temporada, eu queira ler também pra estar por dentro do que acontece, né? Aí a gente mistura um pouco de lazer, um pouco de trabalho, e aí dá tudo certo. Mas esse livro me deu muitas expectativas pra série, porque eu sinto que na série eles conseguem pegar tudo aquilo que é legal nos livros, tudo que funciona, e levar pra série, e pegar o que não funciona tanto assim, e colocar em outro contexto que fica maravilhoso na série. Então, por exemplo, a Kate, né, que na série é Kate Sharma, que é meia-irmã da Edwina, e as duas, né, mais a mãe delas, que é a madrasta da Kate, vão vir da Índia para o período de debutantes em Londres. E elas estão tentando encontrar um marido pra Edwina, que é a irmã mais nova da Kate, que vai debutar nesse ano. A Kate também está em busca de um marido, mas o foco dela é a Edwina. Ela meio que já se conformou que talvez o casamento não esteja no futuro dela e tudo mais, e ela tá conformada com essa ideia, mas ela quer que a Edwina se case, principalmente porque a família Sharma não tem tanto dinheiro assim, então um bom casamento seria muito bom para a família. E aí que o grande solteirão da temporada é ninguém mais, ninguém menos do que Anthony Bridgerton. Mas resta a questão, será que Anthony está pronto para ser um homem casado e deixar a vida, né, de libertino solteirão pra trás? Não sabemos, porque na primeira temporada a gente viu bastante do Anthony, se engraçando aí com várias pessoas e tudo mais, e a gente sabe que ele tem um caso especial com uma artista em específico, né? Então, com certeza isso vai vir lá da primeira temporada pra ser colocado aqui na segunda temporada. E a Kate e o Anthony se odeiam à primeira vista. Basicamente, eu não diria que é um enemies to lovers, mas eu diria que é aquele tipo de dinâmica onde eles se provocam, fazem de tudo pra, tipo, incomodar um ao outro o tempo inteiro, né? É o famoso banter. Então eles vão ficar ali se cutucando, se provocando, né? Tipo, falando coisas um pro outro pra cutucar mesmo, assim. E, obviamente, que essa obsessão, assim, né, um pelo outro, rapidamente vai se transformar em uma outra coisa. Sendo que, na verdade, a Kate deveria estar tentando juntar o Anthony com a irmã dela, né? Porque esse casamento aqui que era o ideal. Só que aí os sentimentos começam a entrar no caminho. Então, assim, a premissa da história é maravilhosa. Vocês sabem que eu tenho também sentimentos muito mistos em relação ao Anthony, porque na primeira temporada eu achei que ele teve algumas atitudes bem babacas que eu não gostei. E existe uma grande questão sobre a Kate, que ela é muito afrontosa. Eu acho que também houve um aumento da afronta da Kate do livro, porque muita gente falava, a Kate vai botar o Anthony no lugar dele, nananana, e eu não vi tanto isso, né? Inclusive no livro eu vi bastante momentos onde ela tinha que abaixar a cabeça por questão né, das dinâmicas sociais, pelo fato dele ser homem, pelo fato dele ser um visconde, enfim, por muitas questões, o que eu também super entendo, mas eu acho que eu tinha a impressão de que seria uma outra coisa, e eu não consegui ver tanto isso. Eu acho que a cena do pau mal é o momento mais onde ela mais, né, provoca ele mesmo, mas obviamente eles estão ali num jogo e tudo mais. Eu acho que tinham outros momentos que eu gostaria de ter visto essa atitude dela mais assim. E eu acho que na série a gente vai ter bastante essa abertura pra ela ser mais desbocada com ele, porque a série faz algumas concessões em relação a essa historiedade da história. Nossa senhora, tudo bem, vocês entenderam, né? A gente tem aí músicas dos anos 80, né? Inclusive a gente, nesse evento de Bridgerton, a gente viu uma cena da segunda temporada que a gente tinha uma música tocando no violino, como a gente teve vários arranjos na primeira temporada, e a música que tava tocando era Material Girl da Madonna no violino, né? Um arranjo belíssimo. Então a gente tem músicas mais atuais, que são tocadas num estilo pra fazer parecer que era daquela época. Então existem algumas concessões dentro da história, e eu acho que a personalidade da Kate
Kate, ela vai ser incrementada, né? Eu acho que ela é realmente uma pessoa que não leva desaforo pra casa na medida do possível, e eu sinto que na série ela vai ter um pouco mais de liberdade em relação a isso, simplesmente por conta de todo o contexto da série ser um pouco diferente e mais liberal do que o que a gente tem no livro, né? O livro tenta ser ainda mais próximo da realidade. Então, eu tô com altas expectativas em relação a isso. Eu tinha, inclusive, no Instagram questionado se a gente teria a cena do pau mal, e vocês me disseram que a Júlia já tinha confirmado, e de novo, nesse evento, ela confirmou mais uma vez, e mais do que isso, o primeiro pôster que a gente teve da temporada tem o taco de pau mal, tem a abelhinha, que é importante nesse livro, e no fundo a gente vê a Kate e o Anthony ali conversando e tudo mais. E a gente tem o taco da morte do pau mal, né, que é o taco que a Kate vai usar pra, né, ferrar com o Anthony. Então, com certeza a gente vai ter a cena do pau mal. Eu tô bastante animada. A gente sabe que o Duke não vai estar, mas eu acho que a gente tem outras possibilidades, né? A gente sabe que uma grande personagem dessa segunda temporada é a Penélope. Eu sinto que no começo dos livros ela ficava ainda muito, né, no background, assim, de tudo que acontecia, principalmente porque a própria Júlia falou que ela, enquanto ela escreveu o primeiro livro, ela não tinha ideia de quem era a Lady Whistledown. E aí depois ela descobriu que seria a Penélope e tudo mais, então acho que daí a Penélope também começa a ser mais presente. Mas na série a Penélope já é bastante presente, principalmente da amizade dela com a Heloise, né, nossa querida Peneloise, que é maravilhosa essa amizade. Inclusive a gente também viu uma cena das duas juntas, conversando e tal, e a Heloise quer muito descobrir quem é a Lady Whistledown, e a Penélope é a Lady Whistledown, e então a gente tem um conflito de interesse. Além de tudo isso, a gente ainda tem a rainha, que se sente pessoalmente afrontada pela Lady Whistledown, então também vai ser provavelmente uma pedra no sapato da Penélope, tentando, né, equilibrar tudo, enquanto ela também tenta equilibrar os sentimentos que ela tem pelo Colin Bridgerton. E eu sinto já que a Penélope e o Colin, eles vão ser o maior slow burn da história das séries. Eu tô, assim, já passando mal, entendeu? Porque a Nicola, que é a atriz que faz a Penélope, comentou também nesse evento que ela e o Colin, né, a Penélope e o Colin, no caso, vão se tornar amigos de escrita, né, que eles trocaram várias cartas durante os meses que se passaram e tal. E eles conhecem mais um ao outro, eles estão mais próximos, né? A Penélope se sente mais conectada com ele. É difícil, né? Eles realmente olharem um pro outro e, tipo, finalmente assumirem que rolam sentimentos e tal. Então, eu tô bastante animada para essa dinâmica dos dois e talvez pra presença maior da Penélope, né? A gente ainda não sabe quem vai participar da cena do pau mal, apesar de, obviamente, a gente ter, no mínimo, Anthony e Kate, Edwina, o Colin, a Daphne, que a gente já viu, ela inclusive apareceu em uma cena bem rápida ali no teaser, né, nesse teaser da segunda temporada. E aí, sei lá, talvez a Penélope e a Heloise. É um jogo de família, né? Então talvez os Bridgerton apareçam mais em peso. Tô bem curiosa pra saber quem é que vai aparecer nessa cena. Mesmo que não vá ter o Duke, né? Acho que vai ser uma cena muito legal. Mas eu acho que a minha parte favorita do livro, com certeza, é o medo. Coitada, né? Mas é o medo da Kate. Eu acho que foi um dos momentos que eu mais me senti conectada com a personagem. Ela tem muito medo de tempestades. E eu espero muito ver isso, porque eu acho que esse medo dela cria cenas e conexões muito genuínas dela com o Anthony. Principalmente a cena da biblioteca. Acho que foi a minha cena favorita do livro, que ela tá ali, tá chovendo, né, uma tempestade, e ela tá super assustada, e ele encontra com ela e fica com ela até ela se acalmar. Então eu acho que existe ali essa conexão entre eles, por mais que eles se provoquem e se cutuquem o tempo inteiro, vai se criando também uma conexão muito real entre eles, né, então eu tô bastante animada e pra ver isso sendo desenvolvido na série, principalmente porque o Anthony colocou na cabecinha dele que ele vai se casar, mas ele não vai se apaixonar pela esposa dele, o que na minha opinião é algo de um homem bem besta, né, e ele acha que a Edwina seria a candidata perfeita, porque ele não se vê se apaixonando por ela, mas, né, as coisas não vão bem como planejado quando ele percebe que ele se apaixonou pela irmã dela, né, e aí ele se casa com ela. Na verdade, um pouco ao contrário, mas, enfim, ele se casa, se apaixona, rola tudo. Acho que a gente deve ver um pouco mais ainda da vida mais libertina do Anthony, né, eu acho que no momento, inclusive tem uma cena dele beijando a amante dele, e no livro ele já tá meio que distante, porque ele já botou na cabeça que ele precisa ser o homem da família, ele precisa se casar e tá na hora, né? Então acho que a gente vai conseguir ver um pouco mais desse dilema dele tomar essa decisão de dar esse passo, né, mais sério na vida e realmente, né, tomar a frente da família e tudo mais. Então eu tô bastante animada pra isso. Obviamente a gente tem o Newton, que é o cachorrinho da Kate, que é um corgi muito fofo, e o Newton também vai aparecer. O Newton também faz parte de uma cena super engraçada, né, que a Kate e o Anthony saem pra passear com ele escapa e acaba
acaba derrubando a Edwina no lago. Tô animada também pra ver essa cena. Qualquer cena com o Newton, eu tô dentro, entendeu? Pode já colocar ele em todas as cenas, porque ele é absolutamente maravilhoso. Imagino que a gente deve ter algum contexto também sobre o casamento da Daphne com o Duke e tudo mais, mas acho que isso vai ficar mais em segundo plano mesmo, né? E, obviamente, né, eu tinha começado a falar da Penélope, vamos falar um pouquinho mais dela de novo. A Penélope vai, né, agora que a gente já sabe quem é a Lady Whistledown, eu acho que a gente vai conseguir ter essa visão dupla das coisas, né? Tanto das pessoas recebendo os jornais da Lady Whistledown, com as fofocas e tudo mais, quanto da Penélope tendo que se virar nos 30 pra conseguir escrever as fofocas e conseguir esconder quem ela realmente é das outras pessoas. Então eu tô bastante animada pra ver esse outro lado, acho que isso é uma das coisas que mais tá me empolgando em relação a essa segunda temporada. Eu acho que visualmente ela continua tão bonita quanto a primeira. Bridgerton, inclusive, já está renovada até a 4ª temporada, então pelo menos o Colin e a Penélope, a gente vai ver eles ficando juntos, né? Eu tô bem animada com isso. E eu sigo aqui na minha teoria, que eu sei que tem gente que concorda, tem gente que discorda, mas sigo aqui na minha teoria de que a gente pode ver um desenvolvimento do Benedict que pode ser o mais diferente dos livros entre todos os irmãos, porque eu acho que eles podem explorar mais a sexualidade dele. Se isso significa que ele vai se casar realmente com quem ele se casa no livro, se ele vai se casar com uma outra pessoa, não sei. Mas a gente teve uma leve introdução a essa temática na primeira temporada, e sendo essa uma série da Shondaland, eu sei que ela sempre busca trazer a maior diversidade, né? A gente já tem uma diversidade bem interessante em relação a pessoas negras, pessoas de outras etnias, né? Inclusive a própria Kate, que teve a etnia, tem a etnia diferente do livro, onde ela é branca. Então eu acho que existe essa possibilidade. O Benedict foi o personagem que acabou dando mais essa ideia, né? Por conta da gente ter isso já na primeira temporada, né? Alguns momentos, algumas cenas. Mas não sei. Vamos ver o que acontece. Vamos ver como vai ser essa temporada. Eu tô bastante animada. Confesso que estou bastante animada. Conhecendo agora o livro e sabendo quais são as possibilidades, eu consigo ver tudo que eles vão conseguir trazer dos livros e adicionar mais coisas dentro da série. Então eu fico ainda mais animada. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Conta aqui pra mim quais são as suas expectativas, qual cena não pode faltar de jeito nenhum na segunda temporada. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo.